Agora, irmãos e irmãs, chegamos a uma igreja genuína no foco da restauração do Senhor. 1 Coríntios, a maior parte dessa palavra de abertura será em 1 Coríntios 1, 2 a 9. Não precisamos necessariamente abrir a Bíblia, porque aqui estão todos citados os versículos. Então nós vamos ver essa sessão que realmente nos desvenda de uma maneira maravilhosa uma igreja genuína na restauração do Senhor. 1 aos Coríntios revela uma igreja genuína no foco da restauração do Senhor, que é o foco da economia de Deus. Lembrem-se, vocês se lembram? A economia de Deus é sua maneira, seu plano, seu caminho, sua meta. Seu plano é encher esse povo todo com nada senão Ele mesmo, com Cristo, Deus triuno. Sua maneira é Cristo, que é o próprio Deus triuno, dando muitos passos para se tornar um Espírito que dá vida maravilhoso para estar em nós como nossa vida e nosso tudo. E a sua meta, o seu alvo, é nos tornar sua ampliação para a sua expressão corporativa e para o testemunho de Jesus, a igreja, o corpo de Cristo, consumando-se na Nova Jerusalém. Esse é o foco da economia de Deus. O foco da economia de Deus é Cristo e Cristo ampliado. O Deus triuno ampliado para ganhar sua expressão corporativa, o testemunho de Jesus. Portanto, Paulo, ao abrir esta epístola aos Coríntios, apresenta uma figura, um retrato maravilhoso, belo, excelente da igreja de Deus. Irmãos e irmãs, alguns de vocês podem não estar familiarizados com Coríntios, mas a maioria de vocês está. A igreja em Corinto talvez foi uma das igrejas mais bagunçadas que já existiu. Havia divisão, havia confusão, havia ambição, havia briga, havia fornicação, havia adoração a ídolos, havia pessoas processando as outras na justiça, mas Paulo, estando no foco da restauração do Senhor, e ao escrever aos Coríntios, sua palavra de abertura era para apresentar-lhes uma visão divina e celestial segundo o foco da restauração do Senhor, com relação ao que é uma igreja genuína. Por amor, a fim de aperfeiçoá-los, a fim de ajustá-los, ajudando-os a ver. Irmãos e irmãs, eu quero ver, queremos ver o foco. O encargo de Paulo, ao falar esses versículos de 2 a 9, era que eles pudessem ver uma igreja genuína na restauração do Senhor. Como ele começou, então? A igreja de Deus. Essa é uma igreja que não apenas é possuída por Deus, mas também tem Deus como sua natureza e essência, que é divina, geral, universal e eterna, fora do tempo e do espaço. Não é bom isso? A igreja de Deus. A igreja de Deus significa que a igreja é Deus. Precisamos ver a igreja. A igreja de Deus, a igreja é Deus. A igreja de Deus é a frase usada. Isso é maravilhoso, mostrando que Deus é a natureza e a essência da igreja. Se Paulo estivesse nele mesmo quando escreveu essa epístola, ele escreveria uma igreja desastrosa, certo? Mas o que ele disse? O que foi que ele disse? A igreja de Deus. A igreja de Deus. Amém. É de Deus, irmãos e irmãs. Não é de Cefas, não é de Apolo, não é de Paulo, não é de alguma prática ou alguma doutrina. Se eles tivessem visto isso, só isso já teria eliminado todos os problemas e confusões. A igreja de Deus. Que tal gritarmos, aleluia, nossa igreja é a igreja de Deus. Que nós vejamos isso. B, a igreja que está em Corinto. Essa é uma igreja em uma cidade que está numa localidade determinada e a toma como sua posição, base e jurisdição para a administração de seus assuntos, a qual é física
específica, local e temporal. Então você vê essas 4 palavras de descrição estão em contraste com as 4 na letra A, que é a Igreja de Deus. Isto refere-se ao procedimento prático. O irmão lhe disse que a igreja local é um procedimento, não é a meta de Deus, mas é um procedimento necessário para o testemunho prático de Jesus nesta terra, no tempo e no espaço. O Senhor precisa dessa definição. Por um lado, a igreja de Deus. Por outro lado, somos a igreja em São Paulo, San Diego, onde quer que estejamos. E isso é para o seu testemunho em qualquer cidade em que estejamos. C. A igreja aos santificados em Cristo Jesus. Essa é uma igreja que foi santificada, tornada santa em Cristo, que tem Cristo como a corporificação do Deus triuno processado em sua plenitude como seu elemento e esfera. Vocês se lembram da definição de santo na nota de rodapé em Efésios 1:4? Santo significa separado, diferente, distinto, que não é comum, como o próprio Deus. Uau! A igreja, uma igreja genuína, ela toma vantagem dessa situação confusa para pintar esse retrato maravilhoso e infundi-los com essa visão reguladora de uma igreja genuína. A igreja são santificados em Cristo, tendo Cristo como o Deus triuno processado em seu elemento e esfera. Qual é o elemento desta plataforma? Deus. Deus é o elemento da igreja. O elemento da igreja não é você, não sou eu, mas é o próprio Deus. Aleluia pela igreja. A igreja genuína, santificada em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, santificado significa separado para Deus. Aparentemente, estamos todos em São José, nos Estados Unidos. Na verdade, estamos todos em Cristo. Todo aquele que está em Cristo, diga amém. Em Cristo, somos santificados, tornados santos. Como você veio para cá? Como você entrou em Cristo? É da parte de Deus que estamos em Cristo. Quando cremos, fomos batizados, nós fomos postos para dentro de Cristo. Ele entrou em nós, nós entramos nele, e nós somos santificados, separados para Deus. Separados do mundo. Não pertencemos ao mundo, pertencemos a Deus para o seu testemunho. Então, por ser santificados em Cristo, Ele nos dá uma nova posição. Estamos aqui, estávamos no mundo, agora estamos em Cristo. E essa posição é tal que o Senhor, como o Espírito que dá vida maravilhoso, como o Santo, pode nos reconstituir em nossa disposição. Podemos ser santificados não apenas posicionalmente, mas também ser justificados em nossa pessoa, em nossa índole, nos tornar iguais a Ele em vida e natureza. Graças ao Senhor pela verdade, o fato divino, não temos de sentir isso, isso é uma verdade. Nós somos santificados em Cristo Jesus. A letra D. A igreja é composta dos santos chamados. Trata-se da Assembleia dos Santos, dos santificados, que foram chamados para fora do mundo satânico. E isso caminha junto com santificados em Cristo. Somos os santos chamados, fomos chamados para fora do mundo, chamados santos. Irmãos e irmãs, eu gosto disso. Sinto dizer, irmãos e irmãs, especialmente no catolicismo, somente certas pessoas são santas. Mas na economia de Deus, todo aquele que foi regenerado é um santo. Então fala para o seu vizinho, aleluia, Santa Milena.
Fala, santo, aleluia pelos santos. São Mateus, aleluia. São Coley, São Clem, São Joe. Uau, que maravilhoso. Chamados, santos chamados. Isso significa que foram santificados, separados para Deus. Fomos separados para Deus. Nossa condição, assim como a dos coríntios, pode não ser boa, mas a nossa posição aos olhos de Deus, e Paulo estava falando sobre essa perspectiva, é de um santo. Alguém pode perceber que ele é um santo e de repente ele fala, o que eu estou fazendo aqui no meio desse processo judicial? Eu não deveria estar processando os irmãos. Então há muita luz aqui. Todo aquele que foi chamado para fora do mundo satânico, diga aleluia! Letra E agora. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma igreja genuína na restauração do Senhor. É uma igreja onde nós percebemos que nós estamos com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase longa indica que a igreja genuína está relacionada com todos os santos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares da terra. Louvado seja o Senhor! Ó Senhor Jesus! Deixe-me ler algo muito precioso neste livretinho chamado Uma Igreja Genuína. Foi falado em 1990. Apenas algumas sentenças, ouçam. Estar relacionado com todos os santos nos guarda de ser sectários, isolados e divididos. A despeito das práticas específicas deles, estamos relacionados por Deus em Cristo com todo tipo de cristão. Não importa onde estejamos, não podemos ser separados deles. Sem esse relacionamento, nos tornaremos isolados e divididos. Se não temos nada que ver com outros crentes, não somos uma igreja local, somos uma seita local, uma divisão local. Devemos estar abertos e a nossa abertura deve ser para todas as direções. Estamos abertos a todos aqueles que invocam o nome do nosso Senhor Jesus a despeito das práticas específicas deles. Oh, que palavra! Eu estava desfrutando uns dias atrás, eu estava caminhando, estava cruzando o Wilshire Boulevard, e um homem que estava cruzando comigo, ele é um motorista de ônibus da Universidade da Califórnia, e nós estávamos conversando enquanto andávamos, e eu estava desfrutando esse versículo com todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo em todo lugar. Aí nós andamos, depois que atravessamos, cada um foi para um lado. Mas nós invocamos e desfrutamos juntos o nome do Senhor Jesus. Eu nunca o encontrei, nunca o vi antes, ele não se reúne conosco, mas eu desfrutei de estarmos abertos para todas as direções, porque esse Cristo maravilhoso, esse Deus triuno maravilhoso, para ele se expandir, para ele ganhar todas as pessoas, para que elas sejam parte do testemunho de Jesus e a expressão corporativa do Deus triuno. Ontem à noite no elevador, uma irmã, que eu não sei quem é, ela está aqui, eu acho, nós estávamos ali, mais uma outra pessoa, e havia uma pessoa ali chamada Isaac, e esse Isaac, ele invocou o nome do Senhor com alegria conosco. Eu não sei quem é esse Isaac, se ele estava no hotel ou não, mas eu falei, sabe qual é o significado de Isaac? Isaac é um desfrutador de Cristo. Que nome bom! Aí nós ficamos muito felizes, irmãos e irmãs. Todos nós somos aqueles que com todos invocam o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares, até no elevador. Espero que vocês sempre o desfrutem. E no 1083, Jesus, nome glorioso, nome tão bom,
esse nome dá vida a nós. Oh, que nome é Jesus, nome tão bom, esse nome dá vida a nós. Na, 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 na. Invocá-lo em todos os lugares. Somos um com todos aqueles, mesmo que nunca os tenhamos visto, nunca os encontramos. Alguns foram ter com o Senhor, estão na reunião de oração no paraíso, orando por nós. Aleluia, somos um com eles. Somos um com todos aqueles que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo lugar. Aleluia. Isso é uma igreja genuína? O Senhor Jesus ser deles e nosso indica que a igreja genuína tem o Senhor Jesus Cristo como sua porção, sua possessão da herança divina para o seu desfrute. Não temos nada mais e ninguém mais é nossa porção, apenas o Deus triuno, apenas Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus. Você não gosta dessa música que fala, o Deus triuno é agora tudo em nós? Oh, irmãos, essa é a nossa herança, nossa porção. Esse Cristo todo inclusivo, esse Deus triuno maravilhoso, ele é deles e nosso. Ontem à noite o Ed estava ilustrando com o Craig, certo, Craig? Falando para o Craig quanto ele tinha, quão rico ele era. Irmãos e irmãs, se virmos que herança temos, nós vamos ficar fora de nós mesmos. Eu quero perguntar a todo mundo aqui, todo mundo que é genuinamente rico no Deus triuno, diga aleluia! Espero que você creia nisso. Ele é nosso. Quem é ele? Ele é o Deus triuno. Ele é a realidade de todas as sombras. Ele cumpriu tudo. Ele é todo inclusivo. Não podemos dizer tudo que ele é. Quanto que nós temos espiritualmente? Trilhões, gazilhões, transilhões. Aleluia! Aleluia, ele é nosso. Que Cristo nós temos. A igreja genuína, irmãos e irmãs, a igreja genuína, no foco da restauração do Senhor, ela compreende, percebe algo de quão rico ela é. Temos de ver a verdade, temos de ver o foco, de acordo com o foco, a igreja genuína. Os próximos 2 pontos são tremendos. Ponto G e H. Aleluia. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso indica que a igreja genuína está sob o dispensar da graça. A corporificação do Deus triuno processado para ser desfrutado como graça pelos seus chamados. Da parte de Deus Pai, como a origem da Trindade Divina, do Senhor Jesus Cristo como o curso do fluir da Trindade Divina e do Espírito Santo como o alcançar do fluir da Trindade Divina, não mencionado em palavra, mas implícito no significado. Isso aqui volta para tudo aquilo que o irmão James falou, relacionado ao dispensar divino do Deus triuno. Esse Jesus Cristo, ele é misteriosamente, tremendamente maravilhoso como Deus triuno, dispensando-se. Isto é tremendo, irmãos. 2 Coríntios 13, 14, não é uma bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Uhul! Aí todo mundo fala, oba, acabou a reunião. Não, não é nada disso. Esse é um dos versículos mais maravilhosos. Paulo está falando aí basicamente que
Mesmo que vocês esqueçam tudo mais que eu escrevi, por favor, não esqueçam isto. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Oh, isso é uma igreja genuína? Isso é estar no foco da restauração de Deus, onde o Deus triuno é o nosso desfrute, ele está fluindo. O irmão Ron usou na primeira mensagem, ele falou que em nossas reuniões deve haver um transbordar. Quando estamos reunidos, tendo comunhão, deve haver um transbordar do desfrute desse Deus triuno maravilhoso, graça, amor e comunhão. Amém. Aqui, irmãos, vocês têm, eu sublinhei a palavra sob, estamos sob o dispensar de Cristo. Sob. Significa que algo está sendo dispensado a nós, estamos sob o dispensar da graça. E há outras 3 preposições que fala do Pai, da parte do Pai. Da parte de Deus, nosso Pai. Isso é graça, irmãos. Graça é esse Deus triuno maravilhoso. O que é graça? Graça é Deus em Cristo como Espírito, entrando em nós para ser nossa vida e suprimento de vida para o nosso desfrute e o nosso tudo. Isso é graça. Isso é graça. Isso é que é necessário para se viver a vida da igreja, a vida cristã e a vida da igreja. Nenhum de nós pode vivê-la separadamente da graça, mas aleluia, estamos sob a graça, estamos sob o dispensar da graça. Juntando tudo isso, irmãos, na letra H, por causa da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Isso indica que a igreja genuína tem a graça de Deus dada a ela em Cristo e não em sua condição como sua base. A condição da igreja em Corinto não era a base. Paulo estava lembrando que a base deles era a graça. Não é bom isso? A sua base é a graça. A condição é uma confusão, uma bagunça. Mas a base de uma igreja genuína é graça. Portanto, louvado seja o Senhor. Não é bom, irmãos e irmãs? Na letra G, estamos debaixo, estamos sob a graça. Em H, a graça está debaixo de nós. Estamos envolvidos pela graça. Estamos envolvidos pelo Deus triuno. Estamos recebendo graça. O Deus triuno, o próprio Deus triuno sendo dispensado a nós, o Pai, o Filho e o Espírito. E a base que nos mantém para a expressão corporativa do Deus triuno, a base que nos capacita a fazer o que não podemos, a passar por sofrimentos que não conseguimos passar, é a graça. É a graça. Não é à toa que todas as epístolas e até mesmo toda a Bíblia termine com graça. Não é maravilhoso isso? E isto é Paulo pintando um retrato maravilhoso de uma igreja genuína e do foco da restauração do Senhor com esses versículos de abertura. Não é maravilhoso? Amém. Portanto, irmãos, o que estamos fazendo aqui este final de semana? Estamos tendo o melhor Thanksgiving que já tivemos. Aleluia! Temos o melhor peru e torta de abóbora que já tivemos. Temos a graça sobre nós, graça embaixo de nós. O Deus triuno maravilhoso simplesmente quer nos envolver para que sejamos um testemunho de graça. Em tudo fostes enriquecidos nele, de maneira que não vos falte nenhum dom. Coríntios, em tudo fostes enriquecidos nele, de maneira que não vos falte nenhum dom. Isso indica que a igreja genuína é enriquecida em tudo em Cristo, de maneira que não lhe falte dom, nenhum dom. O dom inicial interior, que resulta da graça,
como a vida eterna e o Espírito Santo, e não os dons miraculosos exteriores. Portanto, irmãos e irmãs, não é maravilhoso isso? Que porque temos a vida eterna, porque temos o Espírito Santo, não nos falta nenhum dom genuíno. Eu quero reunir esses pontos pelos quais passamos. Não é maravilhoso? O Deus triuno é graça para nós. E isso resulta e se torna esse dom para nós. E não nos falta dom nenhum. Qual é o seu maior dom? Meu maior dom é o Deus triuno, o próprio Deus triuno, como a vida eterna, com o Espírito Santo. Diga para o seu vizinho: vizinho, você é muito dotado. Aleluia. Esse dom é o próprio Deus triuno como graça, como a vida eterna, que é o dispensar maravilhoso do Espírito Santo. Graça é um assunto muito grande, irmãos e irmãs. Louvado seja o Senhor. O edifício de Deus em Zacarias termina com a pedra de remate que é chamada de graça. Graça a Ele. Graça é o rei edificando o testemunho do Senhor. Graça é a chave para o Senhor consumar e poder levar a cabo a consumação como foco da sua restauração para o testemunho de Jesus. Graças a Ele pela graça. Aleluia. O que não podemos fazer, o que não podemos ser, a graça pode fazer e ser. Aleluia pela graça. A graça nos faz ser dotados. Agora, ponto J. Uma igreja genuína na restauração do Senhor, ela aguarda ardentemente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso indica que a igreja genuína deve ter um sinal normal. Isso é um sinal normal na sua igreja local? Aguardando ardentemente. Em Corinto há uma confusão feia ali, mas Paulo fez um quadro belo, ajudando-os, ajustando-os, aperfeiçoando-os para mostrar-lhes: se vocês virem esse Deus triuno maravilhoso dispensando-se para vocês, como tudo, invocando esse nome, recebendo graça sobre graça, recebendo o dom da vida eterna, vocês serão um testemunho, uma expressão corporativa do Deus triuno. E o resultado será que vocês estarão aguardando ardentemente. Não simplesmente doutrinalmente, nós sabemos que o Senhor vai voltar, é bom nós estarmos preparados. O que você acha disso? Como que você se sente? Não é bom isso? Não, mas que tal aguardar ardentemente? Até mesmo na mesa do Senhor, Ele diz: fazer isso até que eu volte. Cada vez que nós nos festejamos nesse Senhor maravilhoso, devemos estar aguardando ardentemente. Essa é uma igreja genuína no foco da restauração do Senhor. Esse é um sinal normal. Quanto mais invocamos o nome do Senhor, quanto mais desfrutamos graça, quanto mais experimentamos vida, mais nós aguardamos ardentemente. Vejam todos esses pontos anteriores. Isso aqui é a palavra de Deus. Quanto mais invocamos, mais recebemos graça sobre graça, mais somos enchidos, saturados com a sua vida, enchidos com o Espírito, e estamos aguardando ardentemente. Todo aquele que quer estar aguardando ardentemente a volta do Senhor, diga amém. Eu também, eu também. Se você está aguardando ardentemente alguma coisa, isso afeta a sua vida diária. Isso aconteceu lá nos Tessalonicenses.
Paulo diz para eles voltarem a ter uma vida normal trabalhando, tendo emprego e tudo. Não significa se tornar selvagem, maluco, mas termos uma esperança genuína, aguardando ardentemente de maneira genuína. Senhor, te amamos, queremos que tu voltes. O qual, referindo-se a Deus no versículo 4, o qual também vos confirmará até o fim, irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que nos chamou, também nos confirmará. Fiel é aquele que vos chamou, o qual também o fará. Que Cristo nós temos, que Deus triuno nós temos. Ele nos tornará sua expressão corporativa. Ele nos tornará seu testemunho. Ele quer nos constituir com Jesus Cristo irrepreensível. Isso indica que a igreja genuína precisa crescer em vida, como é mencionado no capítulo 3, versículo 6. Após receber inicialmente a graça, para que ela seja irrepreensível no dia da vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, vamos ler a letra L juntos, com um espírito forte. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso indica que a igreja genuína foi chamada por Deus Pai, que é fiel à comunhão, à participação de seu Filho Jesus Cristo, que é o Espírito que se dispensa e dá vida, consumado, todo inclusivo, e que habita interiormente, como sua porção divina, para seu desfrute do Deus triuno consumado. Amém. Irmãos e irmãs, Cristo e apenas Cristo, o Deus triuno e apenas o Deus triuno é genuíno. O Deus triuno nos chamou ao desfrute e à participação dele mesmo, com todas as suas riquezas. Em outras palavras, quanto mais participamos em Cristo, mais somos constituídos com o único que é genuíno em todo o universo, Jesus Cristo. Apenas Ele é genuíno. Tudo mais é falso. Louvado seja o Senhor. Você não ama esse versículo? É um dos meus favoritos, irmãos e irmãs. Fiel é Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. O que nos chamou a todos nós infiéis, coríntios infiéis, Ele nos chamou a quê? A comunhão, a participação, ao desfrute do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios revela 20 itens de Cristo, concluindo com o fato de que Ele é o Espírito que dá vida. Porque Ele é o Espírito, irmãos e irmãs, Ele pode ser experimentado e desfrutado, porque Ele nos alcança, Ele é aplicado a nós, experimentado por nós, desfrutado por nós, para que possa ser expressado por nós. Aleluia pelo Espírito. Esse maravilhoso a quem chamamos, ao qual fomos chamados, é o próprio Deus triuno como Espírito que dá vida, para que possamos desfrutá-lo diariamente. O que acontece? Se você permanece nessa comunhão, desfrutando esse Cristo todo inclusivo, esse Deus triuno maravilhoso, o que acontece? O que acontece? Você se torna a expressão corporativa do Deus triuno. Esse é o foco da restauração do Senhor. Você se torna o testemunho de Jesus. Então o Senhor deseja que neste último dia da conferência seja o melhor dia que já tivemos em toda a nossa vida na restauração do Senhor. Percebendo que fomos chamados à comunhão desse que é maravilhoso, e Ele quer nos constituir e nos encher consigo mesmo como aquele que vive, que brilha,
como aquele que é insondavelmente rico para nos tornar sua expressão corporativa, o testemunho de Jesus. Amém? É isso que é a Bíblia. O testemunho de Jesus é o Espírito, a realidade e a substância de todo o livro de Apocalipse e também basicamente de toda a Bíblia. É o foco da restauração do Senhor. Amém? Portanto, irmãos, é por isso que esse último versículo, versículo 9, diz que o foco da restauração do Senhor é uma pessoa, aquele ao qual fomos chamados. Ele é o candelabro, ele é o filho do óleo, ele é aquele que dispensa o óleo. Nós queremos desfrutá-lo, portanto temos de nos tornar pequenos candelabros e o candelabro corporativo, e candelabros na localidade em que estivermos para o seu testemunho. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos ler novamente aquele versículo, só o versículo na letra L. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Orem, leiam esse versículo com o seu vizinho durante 15 segundos. Ok, santos? Aleluia! 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 Agora, irmãos, vamos ver o algarismo romano 2. Primeiro, aos Coríntios revela uma igreja genuína no foco da restauração do Senhor, uma vida da igreja como oferta de manjares. Esse Cristo todo inclusivo foi descrito, esse que é maravilhoso, foi revelado a nós nos versículos do capítulo 1. Na verdade, ele é a oferta de manjares. Das ofertas no Antigo Testamento, todas elas eram tipos de Cristo, e a principal daquela, que temos uma participação comendo, é a oferta de manjares. Há 5 ofertas básicas: a oferta queimada ou holocausto, a oferta de manjares, a oferta pelas transgressões, a oferta pelos pecados e a oferta pacífica ou oferta de paz. A oferta queimada ou holocausto, a oferta de manjares, a oferta pelo pecado, a oferta pelas transgressões e a oferta de paz. O irmão lhe disse que é muito difícil dizer qual delas é o centro. Qual é realmente o centro? Embora precisemos de todas as ofertas básicas, a principal oferta com relação à experiência de Cristo em muitos aspectos e detalhes é a oferta de manjares. Portanto, isso precisa estar no nosso centro, no centro do nosso foco relacionado à nossa experiência diária. Cristo é a oferta manjares comestível. De maneira que quanto mais o comemos, mais somos constituídos com ele e mais ele pode ser ampliado e a igreja tornar-se uma oferta de manjares corporativa. O restante do esboço desenvolve isso de maneira maravilhosa. Vamos nos esforçar ao máximo para seguir essa verdade. A oferta de manjares tipifica Cristo em seu viver de homem-Deus e nossa vida cristã como uma duplicação de seu viver de homem-Deus. Não é bom isso? Uma duplicação do seu viver de homem-Deus. Salmo 92:10 diz que Cristo, como um homem, ele está mesclado com óleo fresco. Ele é uma farinha fina, que é a humanidade fina mesclada com esse óleo fresco. Nós queremos o frescor desse óleo.
E é maravilhoso, irmãos, que em 1 de Pedro 2,21 diga que nós fomos chamados para viver uma vida igual ao do Senhor Jesus. Em 1 de Pedro 2, naqueles versículos, ele fala sobre isso. Nós fomos chamados para viver esse viver de homem-deus descrito em 1 de Pedro 2. Mas ele menciona que Jesus Cristo é o modelo, ele é o modelo. E esse modelo, compreendemos que tornou-se um espírito que dá vida. De maneira que, porque Cristo como homem-deus, com seu viver de homem-deus, que vamos tocar em mais detalhes, porque ele tornou-se o espírito que dá vida, nós podemos ser sua duplicação. Aleluia! Jamais podemos imitá-lo, mas louvado seja o Senhor, podemos duplicá-lo, desfrutando-o como o Espírito. Isso é maravilhoso. Em Romanos 8, 2, 3, 11 e 13. Esses versículos são maravilhosos. O irmão Andrew disse que Romanos 8 é o foco da Bíblia e o centro de todo o universo. Amém? Aleluia por Romanos 8. E veja Romanos 8 aqui. 2, 3. O que temos aqui? Se você for ver esses versículos, você verá a encarnação de Cristo, ele tornando-se homem. Você verá sua crucificação, sua ressurreição, ele tornar-se espírito que dá vida. E então, no versículo 13, você tem ali o nosso viver. Nosso viver, ele fala, se vivermos segundo a carne, se viverdes segundo a carne morreremos, mas se vivermos pelo Espírito, porém, faremos morrer as práticas do corpo e viveremos. Queremos ser aqueles que tenham um viver para que o Senhor, processado e consumado no universo, e tornou-se um Espírito que dá vida maravilhoso, torne-se a nossa oferta de manjares e podemos então viver por causa dele. Eu gosto o endereço de Skype do Bob Dankers. Ele fala, só no Espírito, somente no Espírito eu posso ser um cristão. Esse é o endereço dele no Skype. Número 1. Farinha fina, o principal elemento da oferta de manjares, significa a humanidade de Cristo, que é refinada, perfeita, suave, equilibrada e reta em todos os sentidos, sem excessos nem carências. Isso significa a beleza e excelência do viver humano e andar diário de Cristo. Irmãos e irmãs, muitos pontos nós podemos ler, mas esse aqui é tremendo. A farinha fina. Jesus é a farinha fina, que é refinada, perfeita, suave, equilibrada e reta em todos os sentidos, sem excessos nem carências. Quando você chega a João 18, 19, você vê 3 vezes com relação a Jesus Cristo, que até mesmo o governador Pilatos declarou publicamente, não acho defeito algum nele, não acho defeito algum nele, nenhum. Será que alguém pode falar isso a respeito de você? Este é Jesus, a oferta de manjares. Não acho defeito algum nele, nenhum. Isso é maravilhoso. Então, não acho nele culpa alguma. Sabe o que Paulo falou? O Pilatos falou, eis o homem. Eis o homem. Pilatos falou, eis o homem. Ele é o homem. Jesus é o homem. Nós amamos o homem. Amamos esse homem. E em Lucas 2,40, irmãos e irmãs, eu aprecio tanto Lucas. Lucas 2, Jesus tinha 12 anos de idade. Nunca houve no universo um menino de 12 anos de idade igual a ele. Lucas 2, 40 indica que, vamos ver,
2:40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isto foi logo após ele ter sido separado dos seus pais, e durante 3 dias não conseguiram achá-lo, e finalmente o encontraram no templo. Ele estava ali no templo, lidando com os líderes religiosos, estudiosos, e vejam o que falaram sobre ele, quando ele estava falando. Logo depois do versículo 40. Logo depois. Eles não conseguiam encontrá-lo. Depois de 3 dias, o acharam no templo, versículo 46. E aconteceu que 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam maravilhosos com seu entendimento e com suas respostas. E quando o viram, ficaram admirados. E a tradução de Wuest diz que eles ficaram num estado de desequilíbrio mental. Um menino de 12 anos que tinha o padrão mais elevado de moralidade, cada pedacinho da sua humanidade exibia e expressava Deus. Eles nunca encontraram uma pessoa, um homem como esse. Eis o homem. E esse aqui era um homem de 12 anos de idade. Eu amo esse homem. Nós te amamos, Senhor Jesus. Não é maravilhoso isso? O azeite da oferta de manjares significa o Espírito de Deus como o elemento divino de Cristo. O Espírito como o elemento divino, a farinha fina, foi mesclada com óleo, misturada, ou seja, a humanidade mesclada com a humanidade. Hebreus 1:9 diz que ele está mesclado com óleo de alegria. E veja o que diz. Acima dos seus companheiros. O que significa isso? Significa que aquele que foi ungido com óleo de intensa alegria, mais do que teus companheiros, mais do que seus companheiros, significa que nós estamos incluídos nesse negócio. O irmão Lee em Hebreus nos chama isso de CIC Companhia Limitada. Significa Cristo, CI, Cristo e a Igreja Limitada. CI Limitada. Somos sócios de Cristo, somos seus companheiros, compartilhamos dessa unção, somos ungidos com um óleo de intensa alegria. Fala para o seu vizinho, vizinho, estou ungido com óleo de intensa alegria. Agora vamos ao mesclar, irmãos. O mesclar da farinha fina com o azeite da oferta de manjares significa que a humanidade de Cristo está mesclada com o Espírito Santo e sua natureza humana está mesclada com a natureza divina de Deus, fazendo dele um homem-Deus que possui distintamente a natureza divina e a natureza humana, sem que uma terceira natureza seja produzida. 4. O incenso. Temos agora aqui outro ingrediente. O incenso na oferta de manjares significa o bom perfume de Cristo em sua ressurreição. O incenso ser acrescentado à farinha fina significa que a humanidade de Cristo carrega o aroma da sua ressurreição. Um dos versículos ali, em Lucas 10:21, é similar a Mateus 11, fala que no topo da sua rejeição, no máximo dele ser rejeitado e estar envolvido com morte, Jesus disse: eu te exalto, ó Pai. Ele estava na alegria mais elevada, na situação de maior morte. O aroma da ressurreição estava tão prevalecente ali, aleluia. Ele é a oferta de manjares e tem a fragrância, tem o incenso, que também é essa oferta de manjares. Como é retratado nos 4 evangelhos,
Cristo viveu uma vida em sua humanidade, mesclada com sua divindade, expressando a ressurreição a partir de seus sofrimentos. B é uma frase maravilhosa, espero que vocês todos sublinhem isso aqui. O irmão Minoro mencionou orar, ler 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Espero que vocês também vejam essa frase deliciosa. O viver de Cristo cheio do Espírito e saturado com a ressurreição. Amém? Ele quer nos tornar sua duplicação. Saturados, cheio do Espírito e saturado com a ressurreição. Era um bom perfume agradável a Deus, dando descanso, paz, alegria, desfrute e plena satisfação a Deus. Portanto, irmãos e irmãs, Mateus 3,17, especialmente no capítulo 17, 5, quando Jesus, o homem-deus, foi transfigurado, e finalmente ele foi desvendado, todos perceberam quem era ele, Moisés e Elias foram levados embora, e ali havia um homem que era uma fina farinha, completo com o espírito mesclado e o aroma do incenso. E por fim eles perceberam, esse é o foco da restauração do Senhor. Esse é o testemunho de Deus. E nos céus, Deus falou ousadamente, este é o meu filho, este é o meu foco, este é o meu centro, o meu favorito, em quem eu me alegro, em quem me comprazo, a ele ouvi. Não é maravilhoso isso? Por isso, irmãos e irmãs, esse é o foco da restauração do Senhor. É esse maravilhoso que é tudo. Nós o desfrutamos, comemos e bebemos e nos tornamos um com Ele para nos tornar o descanso de Deus. Deus descansa nesse homem. Ele é paz, é alegria, diversão, a plena satisfação de Deus. Amém. Agora o sal. O sal A, B e C. Vamos ler juntos. O sal, o qual... Espera um pouco. Vamos começar todos juntos. O sal, com o qual a oferta de manjares era temperada, significa a morte ou a cruz de Cristo. O sal funciona para temperar, matar germes e preservar. O Senhor Jesus sempre viveu uma vida de ser salgado, uma vida sob a cruz. Mesmo antes de ser crucificado de fato, Cristo já vivia uma vida diária crucificada, negando a si mesmo e a sua vida natural, e vivendo a vida do Pai em ressurreição. O fator básico da aliança de Deus é a cruz, a crucificação de Cristo, representada pelo sal. É pela cruz que a aliança de Deus é preservada, a fim de ser uma aliança eterna. Jesus Cristo viveu uma vida que não era egoísta. Ele viveu por causa do Pai, não por causa de si mesmo, mas por causa do Pai. Viveu uma vida crucificada. Ele é o sal. E agora, esse que é maravilhoso, sendo uma oferta que está retratada e tipificada no Antigo Testamento, ele é percebido, compreendido em Jesus Cristo, e nele, como esse ingrediente maravilhoso da cruz. Número 6. A oferta de manjares não ter fermento significa que em Cristo não há pecado nem coisa alguma negativa. Nenhuma coisa negativa. Irmãos, quando você é a oferta de manjares, a ambição é crucificada. O orgulho é crucificado. Tentar derrubar os outros, depreciar os outros é crucificado. Não há fermento, o fermento é feio. A oferta de manjares não ter mel significa que em Cristo não há afeição ou bondade naturais. Em outras palavras, na vida da igreja, não há
Não há... Esses aqui são meus amigos, aqueles não são meus amigos. Não tem amizades especiais. Essa é a vida caída, irmãos. Essa é a vida de divisão. Essa é a vida que os coríntios viviam. Filipenses 2:2 é um versículo forte. Ele fala, tendo o mesmo amor. Irmãos e irmãs, significa que nós não favorecemos certas pessoas. Se realmente estivermos no Espírito, formos um com Cristo, oferta de manjares, temos o mesmo amor, Não há pessoas especiais, não há grupinhos de amigos, de clubezinhos entre nós. Nós amamos todos no corpo de Cristo. Amém. Mas o mel, se você deixar o mel entrar ali, ele pode se tornar um fermento e levedar, fermentar tudo. E isso acontece, irmãos. É por isso que a oferta de manjares não tem fermento nem mel. Mas, irmãos e irmãs, quando amamos uns aos outros com o amor divino, isso é genuíno, isso é real, isso é eterno. E podemos até mesmo amar pessoas que não são amáveis. Mas se você estiver no amor natural, você só ama aqueles que você quer amar ou consegue amar. Certo? Senhor, salva-nos. Como podemos ser salvos? Comendo a oferta de manjares. Comer Jesus é o caminho. Nos salva de fermento e de mel. Se comermos Cristo como oferta de manjares, nos tornaremos o que comemos e viveremos pelo que comemos. Esses versículos são tremendos, irmãos. João 6,57, ele falou, assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo por causa do Pai. E ele fala, o Espírito é quem dá vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Nos tornamos o que comemos, nós queremos comer Cristo como oferta de manjares. Nos tornamos o que comemos. Se comermos esse Cristo, formos constituídos com Ele, nos tornamos um candelabro em miniatura. Irmãos e irmãs, não posso deixar de abrir em Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. Abram, por favor, na sua versão Restauração. Paulo estava num navio indo para Roma. Se você ler todos esses capítulos, esses versículos, Paulo, ele estava lidando com aquelas pessoas ali no navio, não estava só dando mensagem sobre a economia de Deus, mas as coisas estavam acontecendo ali e, por fim, porque Paulo estava desfrutando Cristo tanto como oferta de manjares, ele era a sua duplicação, um pequeno candelabro. E a nota de rodapé 28:9 fala que durante a longa prisão do apóstolo, o Senhor o guardou com ascendência e o levou muito longe da ansiedade. Essa era uma vida que dignificou ao máximo as virtudes humanas, expressando os atributos divinos. Uma vida que mostrava a vida que o Senhor Jesus viveu na terra. Essa era Jesus vivendo novamente na terra em sua humanidade divina e humana. Esse era o homem Deus misterioso, vivendo os evangelhos, vivendo continuamente em Atos, através dos seus muitos membros, por meio de um de seus muitos membros. Ao comer Jesus, podemos ser alguém que vive por causa de Jesus. E o nosso viver é Jesus vivendo na terra novamente em sua humanidade divina, enriquecidamente divina. Amém. Em Levítico,
Ouçam. No estudo Vida de Levítico, mensagem 12. Em nós mesmos não podemos viver a vida humana como a de Jesus, do Senhor Jesus. Só Ele pode viver essa vida. Quantos gostariam de viver uma vida igual a de Jesus? Apenas Ele pode viver essa vida, mas podemos tomar Jesus a qualquer momento, indo à sua palavra e exercitando o Espírito para orar, ler e orar a palavra. Quando fazemos isso, tocamos o Espírito nos supre com Jesus como nossa nutrição. Uma vez que somos o que comemos, quanto mais comemos Jesus, mais somos constituídos com Ele. Por comer Jesus, o viver humano, ouçam, nossa leitura de Jesus, comer Jesus, o viver dele se torna nosso. E esta é a palavra que eu gosto. Espontaneamente, sem nenhum esforço próprio, nós seremos tão humildes e santos como Jesus. Todo aquele que quer ser tão humilde e como Jesus é, diga amém. Comendo-o espontaneamente, e isso é desfrutar Cristo como nossa comida para vivermos uma vida que nos qualifica a servir a Deus. Por um período de 51 anos, Deus preparou um livro para nós, a Bíblia. Há 1500 anos. Ele também nos deu um espírito, o espírito por dentro, o livro por fora. Essas duas coisas juntas. O quê? É somente Cristo no seu viver humano. Quando exercitamos nosso espírito, lemos orando a palavra, tocamos o espírito e desfrutamos o viver humano de Cristo. Isso é oferta de manjares. Aleluia! Portanto, podemos ter um viver que Jesus teve. Número 9. Leiam, por favor, o número 9 juntos com o espírito forte. Ao exercitar nosso espírito para tocar o espírito consolidado na palavra, comemos a vida e o viver humanos de Jesus, somos constituídos com Jesus e o viver humano de Jesus se torna nosso viver humano. Amém! Portanto, irmãos e irmãs, vamos tocar o espírito consolidado na palavra. Jamais queremos parar de invocar o Senhor. Jamais queremos parar de orar, orar a palavra. Nós lemos e oramos a palavra todos os dias, para que desfrutemos e sejamos constituídos com Jesus, o homem-Deus, de maneira que o seu viver de homem-Deus seja duplicado em nós, e nos tornemos uma pequena oferta de farinha, uma oferta de manjares, um pequeno candelabro, e nos tornemos uma vida da igreja oferta de manjares. Esta manhã eu estava lendo e orando, estava desfrutando, eu estava orando um versículo no Antigo Testamento, um aroma agradável a Jeová, aroma agradável ao Senhor. Irmãos, eu fui tão suprido com essa palavra, aroma agradável ao Senhor. E quando você ora, quando você lê orando, você libera o seu espírito. Então, que sejamos aqueles que exercitam o Espírito, tocam o Espírito consolidado na palavra. Tanto o Espírito quanto a palavra estão cheios do viver humano de Jesus. O homem Deus, para que sejamos sua reprodução. Amém? Agora, irmãos, chegamos ao último ponto. A vida de Cristo e nossa vida cristã individual resultam em uma somatória. A vida da igreja como uma oferta de manjares coletiva. A vida da igreja como oferta de manjares é vista em 1 Coríntios. Número 1. Cristo é o homem dado a nós por Deus. Ele é o homem dado a nós. Nós recebemos um grande presente. Se você for olhar 1 Coríntios 1, de 2 a 9 e o versículo 30, esse Jesus é um presente. Nós precisamos abrir esse presente todos os dias. Que presente nós temos! Nós recebemos o homem Deus Jesus. Ele nos foi dado por Deus para nós desfrutarmos, experimentarmos e nos tornarmos sua duplicação. Vamos desfrutar esse presente, esse dom a cada momento. Número 2, a exortação de Paulo aos Coríntios, sede homens, significa que devemos ter a humanidade elevada de Jesus.
Diga ao seu vizinho: vizinho, ser um homem. Não é bom isso? Nesses primeiros 2 pontos, irmãos, tocam a humanidade de Jesus, que era uma farinha fina. Número 3. A vida da igreja é uma vida de humanidade untada pelo Espírito e com o Espírito e unida ao Espírito. Queremos ser a expressão corporativa do Deus triuno. Todo aquele que toca a nossa reunião, ele recebe óleo, Ou, em outras palavras, o testemunho de Jesus, a expressão corporativa do Deus triuno. Aleluia. Qual é o versículo favorito do Minoro, meu, de vocês? 1 Coríntios 6,17. Todo mundo fala: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Com quem estamos unidos? A quem estamos unidos? Ao Senhor. Ele é o homem-Deus. Com o viver de homem-Deus, toda esta mensagem deve fazer com que fiquemos desesperados. O irmão Lee foi um tremendo modelo, um tremendo padrão, o tempo todo orando: Senhor, guarda-me um espírito contigo. A única esperança de ter um viver de homem-Deus é permanecer nessa união orgânica preciosa com o Senhor no nosso espírito. Queremos ser irmãos e irmãs que exercitam o espírito, sendo um espírito com Cristo, o homem-Deus. A graça de Deus que desfrutamos hoje. Aleluia! Que tal gritarmos a palavra hoje? Hoje! A graça de Deus que desfrutamos hoje. A graça de Deus que desfrutamos hoje. Oh! É o Cristo ressurreto como o Espírito que dá vida. Paulo falou em 1 Coríntios 10, eu sou o que sou pela graça de Deus. É como se ele estivesse falando: eu não posso fazer certas coisas, mas a graça de Deus está comigo. O que ele fazia era pela graça. Isso é incenso. Isso é Cristo como aquele que ressuscitou. Essa é a verdadeira fragrância. O aroma, o perfume. Devemos morrer com Cristo para o ego diariamente, de maneira que vivamos com Cristo para Deus todos os dias. Devemos demonstrar a realidade da ressurreição, sendo um com Deus e tendo Deus conosco no estado em que fomos chamados. Alguns são escravos, outros são donas de casa, outros são isso, são aquilo. O Senhor não está pedindo para você mudar a sua posição. Ele está pedindo para nós o vivermos, não importa o estado em que fomos chamados. Até mesmo o Senhor de um escravo pode ser salvo por ver um homem. Aparentemente ele é um escravo, mas ele é um homem. Ele é um homem-Deus. Sabem? Normalmente nossa oração, no estado em que nós nos encontramos, nós oramos: Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. A resposta do Senhor é: não, deixa eu entrar aí onde você está. Isso foi em Filipenses, Paulo assim em Filipenses. Paulo disse: eu sei que esta prisão para mim redundará em salvação por meio do suprimento abundante do Espírito do homem-Deus Jesus Cristo. E Paulo pôde engrandecer Cristo naquela prisão. E a prisão dele não era: me tira daqui, Senhor. A oração dele não era: me tira daqui. A oração dele era: vem para cá, Senhor, entra aqui. E ele permaneceu naquele estado, engrandecendo Cristo naquela prisão. E ele disse: para mim é viver Cristo, esta prisão é Cristo. Louvado seja o Senhor. Devemos laborar não por nossa vida e capacidades naturais, mas pelo Senhor como nossa vida e poder de ressurreição. Número 5. Devemos desfrutar o Cristo crucificado como a solução para todos os problemas na igreja. Aleluia. O Cristo crucificado é a solução para todos os problemas. Aleluia, pela palavra da cruz. Pela cruz, nosso Cristo maravilhoso resolve todos os problemas.
aleluia, sal no seu espírito, como a solução para todos os problemas. Devemos desfrutar Cristo como nosso banquete sem fermento. Vamos guardar, manter a festa. Irmãos e irmãs, a mesa do Senhor, na mensagem 5 os últimos 2 parágrafos. O irmão Lee, ele está suplicando, e percebam, por favor, que a mesa do Senhor deve ser uma mesa de louvor, uma mesa de se festejar nesse maravilhoso, e esse deve ser o espírito e a atmosfera do nosso viver diário. Todo dia deve ser um dia de mesa do Senhor, louvando, como o homem Deus maravilhoso. Esse é o banquete sem fermento ao qual fomos chamados. Diga para o seu vizinho: vizinhos, vamos guardar a festa. 7. Na vida da igreja, a vida natural deve ser morta pelo sal, pela cruz de Cristo. Vamos ler juntos o número 8 com o espírito liberado. Deus deseja que toda a igreja local seja uma oferta de manjares para satisfazê-lo e suprir plenamente os santos todos os dias. Isso significa que comeremos nossa vida da igreja, pois a vida da igreja será nosso suprimento diário. Santos, esse é o foco da restauração do Senhor. Sejamos uma igreja local que ganha, desfruta e come Jesus todos os dias. Sendo constituídos com Ele, nos tornamos a expressão corporativa do Deus triuno. Nos tornamos o testemunho e a reprodução de Jesus, o homem-Deus. Amém. Hino 1226. Aleluia, comer Jesus. O comemos sem cessar. Somos um por comê-lo e divinos por comê-lo. Brilharemos por comê-lo. Aleluia, o caminho é comer. Aleluia!